Olá pessoal, eu sou Paulino Júnior, professor de Direito, e mais uma vez estou aqui na coluna Direitos e Deveres do Cidadão, do querido amigo Caliel Conrado, que sempre nos oportuniza, esse espaço de diálogo sobre temas bem diversificados e que afetam a nossa sociedade de uma maneira muito aguda e que precisam ser permanentemente debatidos, e trazidos à tona. Pois bem, na qualidade de professor, eu decidi falar sobre aquilo que me atravessa e que me constitui, que é minha essência de educador. A gente está no mês do Setembro Amarelo e algumas pesquisas que eu tive acesso apontam sobre o adoecimento de muitos profissionais ligados à área da educação. Essa é uma realidade que o Brasil e o mundo vem experimentando, sobretudo após o advento da pandemia, após esse período bem complicado da história recente, que foi a pandemia da Covid-19. A partir dali, alguns estudos e esforços foram empreendidos da comunidade científica para poder analisar como é que estava o tratamento, as políticas voltadas à manutenção da saúde mental dos educadores, uma vez que estas são as primeiras pessoas que têm contato com os alunos em toda essa rede educacional, em toda essa rede composta por profissionais de várias áreas. E tanto percebemos um adoecimento dos alunos e muitos motivos são apontados, inclusive há uma pesquisa recente, tanto do ano passado quanto desse ano, da revista Nova Escola, que fala inclusive sobre esse adoecimento mental na perspectiva dos alunos, e isso é algo que a gente vem há algum tempo já trabalhando. Uma sociedade muito informada, com muitas informações por minuto, com essa exposição exacerbada das telas, a submissão a um modelo remoto de educação, Então, tudo isso faz com que a nossa saúde mental seja comprometida ou, às vezes, diminuída, em razão da exposição que a gente acaba tendo em redes sociais, e em outros canais digitais. Infelizmente, a tecnologia não devia ser uma adversária, muito pelo contrário, ela deve ser a nossa aliada em um processo de educação emancipatório, libertador. Mas, fatalmente, existem muitas subversões na utilização dessas tecnologias, na moderação dessas tecnologias, E, para além dos fatos externos à nossa existência, à nossa condição humana, que sejam eles familiares, empregatícios, de realização pessoal, nós temos também agora, essa nova ferramenta que nos possibilita conhecer o mundo, ter o mundo na palma da nossa mão, manter contato com várias pessoas. E ao mesmo tempo que ela possibilita coisas muito legais, muito boas, também nos expõe a muitos problemas, Especificamente sobre a saúde mental dos professores, existe uma pesquisa 2001, 2002 e também 2023, primeiro semestre de 2023, da revista Nova Escola, conforme eu já mencionei, que mostra um crescente aumento do adoecimento mental desses profissionais. E algumas causas elas são apontadas, estresse cotidiano, uma carga muito exacerbada de trabalho, uma falta de valorização também na carreira, na profissão, um excesso de demandas também. E como consequência de tudo isso, esses professores eles vêm desenvolvendo alguns transtornos, ansiedade, depressão, algumas síndromes também, como síndrome do pânico. Existe inclusive dentro dessa pesquisa um recorte com relação ao afastamento de professores dos seus postos de trabalho por força do adoecimento mental. Então, existem muitos profissionais no Brasil que, inclusive, possuem esse laudo que lhes permite o afastamento dessas atividades. Tamanho é esse adoecimento. E aí, me colocando também como objeto desse estudo, e falando talvez em nome de alguns colegas professores, é preciso que a gente tenha também empatia com relação a esses profissionais. Claro, a empatia sozinha não basta, não é tão somente uma questão de acolhimento. Mas eu acho que o primeiro passo é a acolhida. O primeiro passo é acolher esses profissionais que, para além de ministrarem as suas aulas,
trabalham muito em casa, trabalham muito no trajeto, desenvolvem múltiplas habilidades e têm a capacidade de compreender, né, as questões particulares de cada aluno, as subjetividades de cada aluno, os regulamentos, né, que normatizam o exercício da profissão, os regulamentos escolares ou universitários também que estabelecem ali os padrões de convivência no seu ambiente de trabalho e, consequentemente, o desenvolvimento das suas atividades, sejam elas de sala de aula ou administrativas. E eu venho refletindo muito sobre essa questão da presunção de má-fé. Infelizmente, algumas profissões no Brasil, elas são estigmatizadas, quando na verdade deveriam ser muito valorizadas. Então, há um estigma muito grande sobre a profissão de professor, por incrível que pareça. Muito embora muitas campanhas publicitárias, né, tentem render aplausos, né, aos professores, sobretudo no mês subsequente, outubro, onde a gente celebra o Dia do Professor, né, muito embora existam também algumas campanhas que tentem conscientizar a população sobre a importância desse profissional que forma todas as outras profissões, a imagem do professor ainda está constantemente associada à desídia, à má-fé, ao aborrecimento, à falta de empenho no trabalho, à incapacidade de se doar por completo, né, às atividades. E essa imagem, ela muitas vezes, né, estereotipada, que é fortalecida por toda uma engrenagem social. Então, muitas vezes, quando o professor ele vence, ele consegue ser aquele professor que planta essa semente, né, que ativa essa centelha do questionamento, né, da mudança, da transformação, do impacto positivo, essa não é uma vitória só dele. É a vitória de todo um conjunto que fez com que ele se tornasse aquele profissional e aquele canal de interlocução. Mas aí, quando ele perde, quando ele está numa situação de muita vulnerabilidade, aí ele carrega sozinho a culpa, né? Então não é sempre que a gente está bem, não é sempre que a gente vai dar uma excelente aula, não é sempre que a gente vai ter a palavra certa, oportuna e adequada dentro de uma profissão com muitas questões e muitas subjetividades, né? E sobretudo contando com todos esses enfrentamentos apontados por essa pesquisa, né? E a gente precisa de compreensão, né? Dentro dessa gama toda de questões a serem levantadas, nós, professores, também precisamos voltar os nossos olhares para a nossa própria saúde mental. E aí estendo essa necessidade aos gestores, né, a necessidade de criação de determinadas políticas, né, que possam acompanhar de perto o dia a dia desse profissional e, sobretudo, né, algum trabalho de conscientização ou de informação contínuo e permanente no sentido de compreender essa pessoa como um aliado. O professor, ele é um aliado da gestão, ele é um aliado das empresas, ele é um aliado do Estado, do poder público, ele é um aliado de onde ele for desempenhar as suas atividades. E qualquer coisa que fuja desse sentido, ou qualquer profissional que destoe desse sentido, deve ser tratado como uma exceção. Eu prefiro partir do pressuposto da boa-fé, e que se aquele profissional não conseguiu, por alguma razão, cumprir com toda potência, né, o dever que lhe foi incumbido, eu prefiro acreditar que ele está passando por alguma situação, que ele precisa de apoio, que ele precisa de entendimento e a gente precisa investigar exatamente o que aconteceu, do que generalizar e acabar comprometendo a saúde mental desse profissional, sua carreira, sua autoestima, né? E manter sempre essa categoria numa zona de subalternização. Infelizmente não é um assunto fácil, né, de
tratar, sobretudo para mim que não sou da psicologia, né, não sou das ciências da saúde, mas do ponto de vista do direito e com lugar de fala, por ser professor, compreendo que é um assunto que precisa ser trazido à tona e que precisa também ser desconstruído a partir da imagem que esses profissionais eles foram recebendo, né, da própria sociedade e que os invisibiliza, né, e que muitas vezes acarreta profundas questões, sobretudo com relação à sua vocação. Ser professor é uma missão muito bonita e também desafiadora. E eu acredito que eu e todos esses colegas estão empenhados no firme propósito de transformar vidas, educação e oportunizar as pontes necessárias para que jovens, adultos e outras tantas pessoas que passam pelas nossas mãos possam alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Então é isso, vamos nos fortalecer enquanto grupo e vamos também emprestar apoio a essas pessoas que precisam manter a sua saúde em dia para que o seu ofício seja exercido com dignidade. Um grande abraço e até a próxima!